Meu parceiro, o episódio 1127 de One Piece tá insano. Tem Zoro solando o mano da pomba e até Luffy engolindo os poderes do Almirante Kizaru. Até mesmo Gorosei entrando no campo de batalha. E logo de cara, Sentomaru já começa levando bicuda de luz do Almirante, mas logo mostra que não é tão bunda mole assim, e vai bater de frente contra o Almirante. E enquanto isso, a Marinha e os vice-almirantes decidem ir quicando enfrentar os pacifistas. Mas esqueceram das bestas do mar, que aproveitaram para brincar um pouco com os marinheiros e seus navios. Só que o tio do queixo volta com tudo, acertando uma das bestas do mar, com um socão bem na fuça, despedaçando o hipopótamo que cai duro na água. O pacifista ia dar um tiro certeiro no tio do Gogó, mas a vice-almirante boladona chega dando um chute bem no meio do coco, afundando o pescoço daquele projeto de Kuma. E no laboratório, o Sop fica puto vendo as bestas do mar levar um couro da marinha, e Chopper, como sempre, permanece calmo e tranquilo. O velho Vegapunk explica que Sentomaru tá no controle dos pacifistas e por isso a ilha tá segura, mas ele não contava que o Almirante Kizaru veio justamente para derrubar as defesas do Sentomaru. E com isso York fica animadinha, mas Zoro já coloca ela de volta no seu lugar. E enquanto isso, Lute e aquela pomba falante ficam ali só observando os chapéus de palha, recordando que já levaram a costa daquele almirante há um tempo atrás. Sentomaru já não aguentava mais tanto flash e bicuda, e lá de cima o almirante solta uma chuva de energia, só que o nosso jovem do sumo lembra da promessa que fez com Luffy, e parte pra cima do Kizaru, cortando ele no meio, fazendo ele ter um flashback de quando conheceu o Sentomaru, que foi em uma floresta onde ele deu um pau nos ursos de lá falando que queria trabalhar só pra comprar mais bolinho de arroz. E o velho cabeçudo não perdeu tempo, foi lá contratando o mini Sentomaru pra ser seu guarda-costas. Voltando do flashback, Kizaru se lamenta e dá um último golpe que derruba de vez Sentomaru, que vai de arrasta rapidinho. Agora o almirante tem o controle total dos pacifistas e já vai logo mandando eles mudarem de lado, atacando as bestas do mar que são destroçadas sem entender nada do que estava acontecendo. E mais adiante no laboratório, Chopper e o Dr. Vegapunk não acreditaram na derrota de Sentomaru, mas o deus Usopp lembra que uma vez também já foram espancados pelo almirante. E com isso tudo, sem vergonha da pomba viu uma brecha e tenta matar logo o Dr. Vegapunk, mas acaba acertando a mina do café que salvou o velho cabeçudo, levando uma dedada bem no umbigo. Zoro já parte pra cima, sacando suas espadas na canela do vagabundo, dizendo que ele tá cheinho de graça agora que seu amiguinho chegou. E no caminho, Kizaru encontra um robozão carregando o navio com geral lá dentro. E nesse momento, Luffy já percebeu e vai de encontro com o almirante, chegando com a bicuda carregada bem no peito do iluminado. E já deixa bem claro que agora eles estão 100 vezes mais fortes do que no seu último confronto, que foi há 2 anos atrás. Kuma tentou arrebentar com o portão, mas o cara tava todo detonado e acabou caindo lá dentro da cidade, onde um Zé Ruela gritou que ele era perigoso e que era pra todo mundo sair de perto dele, porque ele era um escravo desumano dos dragões celestiais. Então ele só ignorou os figurantes e partiu subir a montanha de Mary Choice na base da raça. E desesperados de medo, os soldados começaram a correr, e os mimadinhos dos dragões celestiais ficaram dando gritinhos para que protegessem eles, e com canhões meia bomba derrubaram Kuma, que já estava lá no seu limite. E do nada aparecem mais figurantes de armadura só para tentar prender o cara, só que Kuma não é um bunda mole, e usa a explosão mata-Zoro pra cima dos soldadinhos, que saem voando ali rapidinho. Só que o nosso chapéu de urso já tá com a bateria arriada, e agora quem aparece é o Akainu, que já chega perguntando se ele tá maluco, se ele andou cheirando orégano estragado pra chegar destruindo tudo daquele jeito em Mary Choice. E bem lá no fundo, o Baby Bosta, quero dizer, o dragão celestial, começa a gritar dizendo que os soldados não servem pra nada, nem pra figurantes, e que era pro Akainu caprichar nas lagostas, porque eles queriam comer melhor do que no dia anterior. Akainu dá aquele miguezinho, finge que não ouviu nada, e fala que tem que dar um fim no pacifista, porque ele tá muito perigoso sem poderem controlar ele. Então do nada mete um tapa flamejante na fuça do androide, que não consegue desviar, e agora ele fica caolho igual o Zoro. Kuma então usa a técnica secreta do Usopp e sai correndo, mas Akainu acerta um dos ataques, só que Kuma vaza usando o teletransporte do urso de novo. Partindo agora pra ilha de Egghead, os pacifistas continuam a destruir as bestas do mar, uma de cada vez, dando tempo para a marinha tomar a ilha toda, enquanto Kizaru taca o terror lá dentro do laboratório, em cima das nuvens. Só que Luffy já chega com tudo no seu Gear 4 pra cima do almirante, mostrando todo o poder da sua mamba negra. Lá ele, Kizaru responde que o menino Luffy tá bem mais poderoso, mas ainda tá muito bucha pra ele. Então o Chapéu de Palha fala que ninguém vai tocar no tio da maçã e troca mais alguns golpes com o Iluminado, que de repente subiu pro céu e deu um golpe insano na fuça do Luffy, que saiu disparado pelo ar. E por azar, o robozão gigante, o Vega Force 1, que carregava o navio Sunny, tava no meio do caminho, e Luffy, inconscientemente vindo como um raio, partiu o robozão no meio, dando o maior susto na galera lá dentro. Então lá de cima, Frank cai no chão de nuvem e pega Bonnie no colo, tudo bem estrategicamente planejado. E vindo lá de trás, rapidamente, Lilith corta o barato do Frank e manda todo mundo correr, que o negócio vai explodir, e vai ser fogo pra todo quanto é lado. Com isso tudo, a mina Vegapunk se lamenta pelo Vega Force, e de repente Frank lembra do Sunny, e vai ver se deu merda ela também. E como quem não quer nada, Kizaru chega falando pra Bonnie que as crianças crescem rápido. Nisso a mina senta a mangueira no Iluminado, que desvia igual sabão, já metendo a bicuda bem na nuca da coitada. Vendo isso, Frank já prepara o seu canhão, mas o almirante sai vazado. Enquanto isso, o tio da maçã conseguiu desativar o sistema de defesa, e
York fica muito puta com isso. E na sequência o velho Vegapunk manda Sandy ir levar sua bagagem para o navio e fala que há algo importante lá dentro. E do nada brota o Almirante Kizaru no meio do laboratório, assustando geral. Nami pergunta, onde está o Luffy que não tá fazendo nada? O Sop, calmo como sempre, poupa sua energia deitando levemente no chão. E lá no meio da barreira, Luffy desperta o Gear 5 após quase ter ido de arrasta. E o gigante no fundo só de olho na treta que tava pra começar ainda. Kizaru já sentiu aquele friozinho na espinha e sentiu que ia dar ruim. Frank viu o Luffy voando e falou, vai dar ruim também. E sutilmente o chapéu de palha gigante pega o almirante por trás, como se não fosse nada, e a tripulação toda fica em choque com o que acabaram de ver. O menino Luffy começa a rir e fala que agora a chinela vai cantar e é em 5 línguas diferentes, quase esmagando geral com sua chinela. O almirante fica surpreso com o tamanho do Gear 5 do chapéu de palha e pede com jeitinho para que ele deixe o velho Vegapunk ir dessa pra melhor. Só que Luffy decide humilhar mais um pouco e manda o Iluminado dar uma voltinha, arremessando ele para bem longe enquanto ele pede socorro gritando pelos ares. Mugiwara racha o bico de tanto rir enquanto vê o almirante sumindo no céu. Brook comemora por finalmente ver o Gear 5 com seus próprios olhos, só que ele lembra que ele não tem olhos, então o Nami já fica pé da vida e lembra que eles têm que correr logo dali antes que as coisas fiquem feias. E ali do lado o Chopper dá aquele confere maroto nas suas pacientes, enquanto o Dr. Cabeça de Maçã surta vendo a Bonnie saindo do laboratório sozinha. E já logo em seguida a Atlas tem uma ideia genial e decide descer para tomar o controle dos pacifistas, antes que a barreira caia e dê ruim pra todo mundo. Só que o velho Vegapunk quer ir junto e o Sop já fica puto com o maluco e fala que a Marinha tá doidinha pra encher ele de buraco e mandar ele direto pra Terra dos Pés junto. O velho então dá um grito pro Frank avisando que a Bonnie tá viva. Então Frank fala que o almirante deu uma bicuda reluzente bem na fuça da ruivinha. E o tio da maçã quase deu um treco pelo Dendemushi. E mano, Sandy ficou ardendo de raiva sabendo aquilo tudo que o Kizaru fez com a menina. E fala que ele também vai junto resgatar a Bonnie. E do outro lado do Dendemushi, Frank fica tendo seus flashbacks e começa a ficar com a consciência pesada. Mas a mina Vegapunk dá um tapa e manda deixar de ser bunda mole e ir ajudar logo antes que o almirante volte. Enquanto isso na cidade, a Marinha tava na cola da Bonnie, que tava fugindo na encolha, sentando o cacete nos soldados, deixando os remelentos e idosos todos pra trás, com o poder da sua fruta. Alguns soldados encontraram Sentomaru, que tava todo assado, lá no chão, logo depois de ter salvo a Bonnie de cair de fuça no chão. E mais longe dali, Zoro, o perdido, já chamava o Tigrinho pra sair do mato e partir logo pro X1. Então o tio da pomba manda ele não atrapalhar e parte pra cima do espadachim, usando o mato como cobertura antes de atacar. Mas ele só não contava que o GPS do Zoro tinha sido atualizado e agora ele encontra Lute só pelo fedor do bicho solado. Lute até tenta acertar alguns golpes, mas nosso espadachim liga o modo Rock Lee e com um giro insano afunda Lute no chão. E no meio da luta aparece o chapéu de palha que racha o bico de tanto rir e pergunta pro Zoro se ele quer ajuda com o Tigrinho. Mas Zoro fala que tá de boa e dá conta do recado, e que é melhor Luffy se concentrar no almirante. Rob Lute não consegue acertar um ataque no espadachim e já começa a ficar nervoso. E admite que Zoro não é nada mal para um imediato de Yonkou, que vai ser gostosinho de dar um fim nele. E voando a 1000 por hora, Kizaru aparece sobre o mar, ainda com a força que foi arremessado pelo Gear 5. E quase caindo no mar, ele usa um pouco do seu poder e volta pra ilha como um raio. E já chega lançando seus clones da sombra pra cima do shapeado Luffy. O almirante até tenta acertar alguns golpes, mas o chapéu de palha é mais liso que sabão, e já manda um chute eliminando os clones do Kizaru. Só que não dá muito certo. O almirante então dispara vários tiros no menino Luffy, sem sucesso de novo. Então Luffy decide ficar grandão e senta o tapa nos clones. Kizaru aproveita que agora tá mais fácil de acertar o Gear 5 e vai com tudo pra cima. Só que Luffy com um sopro humilha mais uma vez o almirante, fazendo ele se agarrar em uma árvore e disparar suas faíscas pra cima do chapéu de palha, que sai correndo feito doido, pra no fim mostrar que era apenas um plano dele e apagou 10 clones com uma bicuda só. Mas o sem vergonha Iluminado também distraiu o Luffy e foi direto pro laboratório da cabo do tio da maçã. E a única coisa que ele conseguiu foi pegar os pequenos lábios do deus Usopp, enquanto o velho Vegapunk dava no pé. Kizaru então dá um tiro em direção ao Vegapunk e do nada, Luffy engole o poder do almirante que começa a perder o controle daquela dor de barriga. E lá na frente, Atlas e Vegapunk descem as nuvens em direção aos pacifistas. E lá de cima, Atlas dá a nova ordem, que é eliminar todos os soldados da marinha. Todos os soldados escutaram e sentiram que deu muito ruim. Gorosei Saturno então cansa de ficar só de olho naquilo tudo acontecendo e decide finalmente atacar o chapéu de palha em Egghead. Meu parceiro, o próximo episódio tá tão épico que até o Barba Branca vai levantar da cova só pra assistir. Então já arregaça o botão do like e se inscreve aqui no canal, pra ajudar a gente a bater a meta de 1 milhão de inscritos até o final do ano. E não sai daí, já clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Ele tá sinistro demais, meu parceiro. Tamo junto e até a próxima.